Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje daremos continuidade com o tema de Química Orgânica, porém nós vamos trabalhar agora com outras funções orgânicas, funções essas que possuem o oxigênio. Então, elas são chamadas de funções oxigenadas. Nós teremos duas aulas com esse tema, porque é por conta justamente da demanda da quantidade de funções com a presença do oxigênio, ok? Bom, com objetivos da aula de hoje, nós temos então a ideia de apresentar para vocês essas funções, mostrando as suas principais características e o seu grupo funcional. E quais serão essas funções? Nós vamos trabalhar com álcool, fenol, enol, aldeído e cetona. Essas são as funções que têm a presença do oxigênio e que vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, para a gente começar falando um pouquinho sobre as funções oxigenadas, vamos lembrar um pouquinho sobre o oxigênio. O oxigênio, então, ele é um átomo que possui 8 elétrons distribuídos em 2 camadas eletrônicas e ele se estabiliza realizando a regra do octeto, ou seja, ele se estabiliza tendo ali 8 elétrons na última camada. Isso significa que ele precisa fazer 2 ligações covalentes para se estabilizar. E ele possui ainda pares de elétrons não ligantes, o que dá a ele, né, o caráter de polar. E justamente a presença dele em um hidrocarboneto, substituindo aí, por exemplo, um hidrogênio, eu vou ter então ali a presença de polaridade, diferente dos hidrocarbonetos trabalhados anteriormente, que só tinha carbono e hidrogênio e eles eram apolares. Bom, nós vamos trabalhar com 2 grupos funcionais que nós vamos ter que entender um pouquinho sobre eles, que vai ser a hidroxila, que é essa daqui que eu vou te apresentar, e uma outra onde eu tenho o oxigênio ligado direto ao carbono. A hidroxila, nós podemos pensar o seguinte: imagine que eu tenho uma molécula de água e ele perde ali um hidrogênio. Entre a ligação hidrogênio e oxigênio, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Isso significa que ele vai atrair os elétrons da ligação para si. Quando ele perde, então, esse hidrogênio, ele tem, então, um excesso de carga negativa, necessitando, então, aquele oxigênio realizar mais uma ligação para alcançar a estabilidade. E é justamente isso que acontece. Esse oxigênio, ele é ligado à cadeia principal, a cadeia carbônica, substituindo ali um hidrogênio. Bom, outro grupo funcional que nós temos é a carbonila. É quando eu tenho o carbono realizando uma ligação dupla com o oxigênio. Como nós vimos, o oxigênio ele precisa de 2 ligações para se estabilizar, então ele já estaria estável. O carbono, por sua vez, ele vai ter então ali 2 outras ligações para fazer na cadeia, porque o carbono ele é tetravalente, logo ele precisa fazer 4 ligações para se estabilizar. Então, como nós vimos na estrutura, ele vai se ligar, né, na cadeia usando o R1 ou R2, ou seja, ele vai usar as 2 ligações para se ligar à cadeia. Bom, a primeira grupo orgânico que nós vamos trabalhar é o álcool. O álcool, né, muito conhecido, tanto nos nossos combustíveis quanto nas bebidas alcoólicas. Ele é uma função orgânica e ele apresenta esse grupo funcional. Ele tem a cadeia carbônica, um carbono ligado ao OH, ligado à hidroxila. E este carbono ligado à hidroxila, ele tem que ser saturado, ou seja, precisa fazer apenas ligações simples com o restante da cadeia, ok? Bom, o álcool, essa função orgânica, nós temos como principal elemento o etanol. O etanol ele é presente tanto no álcool, né, é aquele usado no posto de gasolina, quanto nas bebidas alcoólicas, quanto nesse álcool que nós usamos para a higienização das nossas mãos e dos ambientes. O etanol ele é usado em concentrações diferentes, né? Como nós estamos aí acostumados, né, com o álcool 70, isso quer dizer que 70% daquela solução é álcool. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com bebidas alcoólicas, essas porcentagens são infinitamente menores, ok? Então, são bem menores, são 1%, 1,5%, então é a quantidade ali de álcool presente naquela solução. A nomenclatura do álcool, ela funciona muito similar ao que nós trabalhamos com os hidrocarbonetos. Nós temos um prefixo indicando a quantidade,
nós temos o infixo indicando ali as saturações, se tem uma ligação simples, se tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla. E nós temos a terminação OL. Então aqui, por exemplo, eu trouxe dois exemplos aqui de estruturas para trabalharmos com vocês. Então olha só, eu tenho o prop, que indica 3 carbonos, ligações simples entre eles, e 2-ol, isso indica que a hidroxila está ligada ao carbono 2. Observe que, diferente do hidrocarboneto, a minha terminação precisa ser indicada em qual carbono ela está. Porque imagina nesse caso aqui, a hidroxila, ela poderia estar ligada no primeiro carbono, no outro carbono da outra extremidade. Então, eu preciso indicar em qual carbono ela está. Então, nesse caso aqui do álcool, é necessário sim a indicação de onde está a hidroxila. E nós fazemos isso usando a numeração antes do sufixo. Vamos para esse outro exemplo aqui. Eu tenho but, an, ol. Então, eu tenho but, indicando que eu tenho 4 carbonos. Eu tenho an, indicando que as ligações entre carbonos é simples. E tenho ol, indicando que a hidroxila está no carbono 1. Débora, não estaria no carbono 4 porque ele está na extremidade, né, à direita. Na verdade, não importa. É como se você, como a molécula ela é 3D, é como se você estivesse vendo ela ao contrário. Então, imagina que você possa virar essa molécula e considerar que esse é o carbono 1, ok? Uma dica que eu dou para vocês é, toda vez que for enumerar a cadeia principal, a primeira coisa que vocês precisam verificar é se vai favorecer o grupo funcional. Depois, se vai favorecer as insaturações. E, por último, se vai favorecer as ramificações. Nós vamos trabalhar isso ainda nas atividades. Bom, existem ainda outras classificações que o álcool pode ter e isso interfere na nomenclatura. Mas a principal que eu quero trazer para vocês é referente a em qual carbono, né, qual é o tipo de carbono que a hidroxila está ligada. Então, olha só, nesse caso aqui, que é o caso que nós trabalhamos com a nomenclatura dele, eu tenho a hidroxila ligada a um carbono primário. Quer dizer que o carbono que está ligado à hidroxila, ele está ligado apenas a mais um carbono. Logo, ele se torna um álcool primário. Essa outra hidroxila aqui, ela está ligada a um carbono que faz ligação com outros 2 carbonos. Trata-se, então, de um carbono secundário. Isso quer dizer que o álcool é secundário. E ainda um terceiro exemplo, que é quando a hidroxila está ligada a um carbono que faz 3 ligações com outros carbonos. Esse carbono passa a ser terciário, logo ele é um álcool terciário. Então, observe que o tipo de álcool depende de aonde essa hidroxila está ligada. E isso é interessante para a gente poder trabalhar essa questão das classificações, ok? Bom, um outro exemplo que nós temos aqui é o enol. O enol é um tipo de álcool, porém ele tem uma estrutura especial. Nessa estrutura, a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla ou tripla com a cadeia. Ou seja, eu tenho uma ligação insaturada no carbono diretamente ligado à hidroxila. Eu quero que vocês observem que é diferente desse tipo de estrutura aqui, por exemplo. Então, olha só. Se eu desenhar essa estrutura aqui, ó, carbono fazendo dupla ligação com outro carbono, que faz uma ligação simples com o carbono e esse com a hidroxila. Isso se trata de um álcool e não de um enol. Por quê? Porque o carbono diretamente ligado à hidroxila é um carbono que faz uma ligação simples na cadeia. É diferente desse outro. Nesse daqui, o carbono ligado à hidroxila faz uma ligação dupla na cadeia. Então, o carbono ligado diretamente à hidroxila precisa ter essa insaturação aqui. Precisa ter uma dupla ou tripla ligação. Ok? Bom, os enóis, eles são muito instáveis. Então, na natureza, o que acontece? Por pouco tempo, eles ficam nessa estrutura e eles passam a formar outras estruturas onde eles podem conviver ali. Né? Nós vamos trabalhar isso melhor quando formos trabalhar isomeria. Bom,
Com relação à nomenclatura, segue a mesma ideia do álcool. Então, nós temos o prefixo, o infixo e a finalização -ol. Aqui, por exemplo, nós temos o et em -ol. Observe que como eu só tenho 2 carbonos, eu não preciso identificar aonde essa hidroxila vai estar. Sempre vai estar no carbono 1. Aonde a hidroxila estiver ligada, será o carbono 1. Agora, observe esse daqui de baixo. Eu tenho prop, eu tenho 3 carbonos. Eu preciso indicar aonde está essa hidroxila. Então, a hidroxila está no carbono 1 e a minha insaturação também tem que estar no carbono 1. Então, por isso o nome prop 1-en, que indica que no carbono 1 eu tenho uma dupla ligação, e 1-ol, que indica que no carbono 1 eu tenho uma hidroxila. Bom, nós temos ainda os fenóis. Os fenóis eles foram mais usados a partir do final do século XIX, principalmente na medicina, né, como forma de asepsia. Os fenóis eles são muito encontrados na natureza em substâncias que possuem cheiros muito característicos ou até mesmo sabores. Então, por exemplo, na pimenta, no cravo da Índia, no gengibre e na baunilha. Na baunilha, por exemplo, a vanilha, que é justamente o fenol presente nela, que é muito reproduzido aí em outros alimentos processados para ter justamente aquele sabor ou aroma de baunilha. Bom, ele também tem a hidroxila como função orgânica, porém ele está ligado a um anel aromático. Então a hidroxila pode ser encontrada em 3 situações. Como álcool, ligada à cadeia principal, onde o carbono faz ligação simples, como enol, que é quando eu tenho esse carbono fazendo ligação dupla ou ligação tripla, e agora como fenol, que é quando eu tenho então ligado a um anel aromático. Nesse caso, a nomenclatura ela é um pouco diferente. Nós trabalhamos com o nome do anel aromático, com a cadeia aromática, e precisamos indicar um prefixo de quantidade de hidroxila. Então, por exemplo, esse daqui, benzeno 1,4-diol. Então, quer dizer que no carbono 1 e no carbono 4, eu tenho 2 hidroxilas. No outro ali, eu tenho benzeno 1,2,3-triol, porque eu tenho 3 hidroxilas. E essa numeração, ela vai ser aí de acordo com aonde estiver, onde você considerar a referência, que seria a primeira hidroxila a ser substituída. Agora, trabalhando com os grupos de carbonila. Então, agora esses 2 grupos funcionais que eu vou apresentar para vocês, eles terão, então, a carbonila como grupo funcional. Então, só para a gente recapitular, então, nós temos os compostos orgânicos, que são todos esses compostos, que principalmente com a presença do carbono, e eles são divididos em grupos, em funções orgânicas. E cada função orgânica tem um grupo funcional. Então, o grupo funcional, nesse caso, vai ser a presença da carbonila, que é o C-dupla-O, ok? Bom, o aldeído é uma função orgânica que vai possuir, então, a carbonila sempre ligada a um hidrogênio. Então, no caso do aldeído, eu vou ter a carbonila ligada a um hidrogênio. Como o carbono só faz 4 ligações, resta apenas uma ligação para ele fazer na cadeia. Isso quer dizer que esse grupo funcional aqui, ele é sempre de extremidade. Isso vai implicar que eu não necessito, então, indicar qual que é o número aonde ele está ligado. Então, olha só, o metanal aqui, que seria o nosso aldeído mais simples, e o etanal. Esses 2 aqui, por exemplo, são os mais usuais dentro dos aldeídos. O metanal, também conhecido como formol, ele é muito usado na medicina para a conservação de peças orgânicas. E o etanal, ele é muito presente em cosméticos, em resinas, em tintas. E nos cosméticos que podem ser usados pelos seres humanos, cabelo, unha, essas coisas, existe então uma concentração mínima necessária, justamente para que ele não se transforme em metanal e cause dano ao nosso organismo. Bom, nós temos ainda a cetona, que é outro grupo funcional que, diferente do aldeído, eu tenho apenas a carbonila.
Nesse caso, ele não é um grupo funcional de extremidade. Ele fica entre carbonos, que é justamente essas duas ligações que ele precisa fazer. Ele é muito encontrado em tintas, resinas, ele também pode ser usado na fabricação de medicamentos. E o principal exemplo dele é justamente a propanona, que é quando eu trabalho aqui, essa molécula aqui, ele é muito usado como removedor, principalmente removedor de esmalte, de tinta, né, usado em grande escala na indústria. Observe que a finalização dele é o ONA. Então, prop indica a quantidade de carbonos, AN, ligação simples, e o ONA é a presença ali da dupla ligação com o oxigênio. Então, o final do aldeído, ele é o AL. E o final da cetona, ele é ONA. Então, cetona, ONA, ok? E o aldeído, AL. Bom, vamos trabalhar um pouquinho essas nomenclaturas e tentar desvendar quais seriam essas estruturas? Então, aqui eu trouxe para vocês uma atividade que está na semana 4, atividade 1 do PET de vocês. Então, nós temos aqui uma estrutura e nós precisamos definir qual é a função orgânica e a estrutura dela, ok? Então, olha só. Pente indica a quantidade de carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A finalização é ol. Então, ele pode ser álcool, enol ou fenol. Não é um fenol porque não se trata aqui de um nome de um anel aromático. Então, não é fenol. Então, estou trabalhando com o infixo an. Logo, se trata de um álcool. No carbono 2, eu tenho uma hidroxila. Então, no carbono 2, eu tenho uma hidroxila. Então, aqui eu tenho, então, o restante da cadeia. CH3, aqui CH, CH2, CH2, CH3. Então, observe que, através do nome, eu consegui montar facilmente a minha estrutura. Quantidade de carbonos, ligação entre carbonos e aonde estava a minha hidroxila, pensando aqui no termo final ol, que poderia ser aqui o álcool, enol ou fenol. Ok? Vamos para uma próxima atividade? Então, vamos lá. Agora eu tenho aqui a butanona. Então, a terminação ona me indica que é uma cetona. Eu vou ter, então, a presença de um C dupla O. Bom, but. Vamos lá. Met, et, prop, but. Então, eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Ligação simples entre eles. Ok? E eu não tenho, Débora, onde está indicando a minha cetona. Como a minha, que seria a carbonila, né? O C dupla O. Como o C dupla O ele tem que estar no meio da cadeia, ele não pode ser esses 2 carbonos aqui. Ele só pode ser ou esse carbono ou esse carbono. E, na verdade, gente, tanto faz qualquer um deles. Por quê? Eu vou enumerar essa cadeia de forma que facilite, então, essa nomenclatura. Então, olha só, se eu colocar a carbonila aqui, esse vai ser o carbono 1. Se eu inverter essa cadeia e colocar a carbonila aqui, ela vai ser o carbono 2. Então, aqui depois eu vou simplesmente distribuir a quantidade de hidrogênios, ok? E por último, vamos trabalhar aqui o propanal. Então, o termo nal vai indicar o quê? É um aldeído. Se é um aldeído, ele vai ter o C dupla OH. Quantos carbonos eu tenho? Prop, comigo aqui. Met, et, prop. Tenho 3 carbonos. Ligação simples entre eles. Então, agora aqui, o que eu preciso? Apenas completar com o hidrogênio. Então, aqui seria um CH3, um CH2 e aqui finalizaria. Então, dessa forma, eu consigo identificar, através do nome, qual que é a estrutura da minha função oxigenada.
Então, na aula de hoje, nós identificamos essas funções e conseguimos ainda, através dos exercícios, trabalhar a nomenclatura formando essa estrutura, ok? No mais, eu quero agradecer a todos pela aula de hoje. Muito obrigada. Ficou alguma dúvida? Mande para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer respondê-los. No mais, fica aqui um grande abraço virtual e até a próxima.